Bom dia com o nosso Jesus, mais um momento aqui, estamos ganhando tempo com o nosso Senhor. Gente, hoje vamos ver Salmos, tá? O capítulo é o 25, tá? E o versículo do 8 ao 11. Gente, é uma oração. Vamos orar comigo para a gente entender o que o salmista está dizendo aqui? Papai do céu, obrigada, Jesus, por tudo. Cuide de nós todos. Nos encha, Pai, do seu Santo Bom Espírito de Deus, para que nós venhamos entender a sua palavra. Ajude-nos, Pai, nos dá sabedoria, nos dá paz. Nesse momento nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. A gente vai ver Salmos, né? É o 25 e o capítulo é o partir do 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aquele que guarda os seus concertos e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Gente, o salmista, que essa oração aqui do salmista, a gente precisa fazer, né, na nossa vida hoje, todos os dias, porque é uma oração que precisamos. Olha só, bom e reto, né, o 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Então, o Senhor tem a sua palavra aqui, né, o Novo e o Antigo Testamento, né, que não é antigo, a gente diz antigo porque é antes de Cristo, mas é uma Bíblia só. Então, eles ensinam, né? A Bíblia ensina do início do Apocalipse, né? Como a gente andar em retidão com o Senhor. E todos nós nascemos, né? Com algo em nós, né? Que nós sabemos o certo e o errado. Às vezes não, mas a maioria das vezes a gente sabe que o certo, que é o errado. Só que às vezes a gente, será que isso é? Será? Depois a gente entende que é errado. Mas sempre o Senhor nos mostra o certo e o errado, mesmo a gente não conhecendo a palavra de Deus. Às vezes conhecemos de outras maneiras, né? Outras pessoas falando, mas a gente sabe, né, o certo e o errado. O 9. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Então, precisamos ser mansos, né? Então, precisamos do Senhor Espírito Santo de Deus para que Ele faça-nos ser manso. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas de todos os jeitos, gritando com as pessoas, né? Fazendo as coisas do nosso jeito, que não dá certo. A gente precisa orar, se acalmar e pedir sabedoria ao Senhor para que Ele consiga, né, dominar-nos, porque a nossa carne é muito forte, o nosso dentro de nós, né, a nossa carne predomina mais do que o espírito. Então, precisamos que morramos nós, deixamos o espírito agir, né, que muitas vezes a gente quer resolver logo, porque, né, nosso querer é querer resolver logo, mas a gente precisa respirar, acalmar e pedir para que o Senhor resolva. Então, aqueles mansos, aquelas pessoas que conseguem se controlar, então o Espírito Santo guia na melhor maneira, no melhor caminho, né, para a segurança do ser humano. E o 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aquele que guardam os seus concertos e os seus testemunhos. Então, toda vez que nós erramos, entramos no caminho errado, mas quando o Senhor nos bota no caminho certo, então todas as varedas, toda dificuldade, apesar, né, que hoje a verdade está muito complicada, mesmo naquela verdade ali, o Senhor vai nos conduzindo, é pouca coisa que nós ganhamos, mas a gente chega lá, mesmo com uma dificuldade grande, a gente chega lá com a verdade. Não adianta a gente querer atropelar as coisas e chegar lá ou não chega, né, até lá, ou chega quebrado, ou não chega lá. Então, nós precisamos, mesmo andando espinhosos, nos caminhos estreitos, né, nas suas varedas, nas suas misericórdias, a gente vai chegar lá. Então, precisamos do Senhor todos os dias para que Ele faça isso em nós, né? Aquela pessoa que guarda os preceitos, né,
do Senhor, que guarda os mandamentos, que guarda a verdade em si, né? E faz, né? Esse tá bem com o Senhor, né? Apesar de perder às vezes até alguma coisa aqui, mas ganhando o céu tá ótimo, não perdeu nada aqui, tá? Então 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então todos nós, né? Todos nós erramos, nós pecamos, porque a predominância no nosso ser, a nossa carne, a gente quer fazer muitas coisas para nos agradar. Então, nós precisamos ter esse controle, tá? Fazer as coisas realmente certas, de acordo com o Senhor nos mostra, com o Espírito Santo, tá? Precisamos muito ser guiados pelo Espírito Santo, né? Então, todo dia a gente precisa, Senhor, me ajude nos meus pecados, me ajude, me perdoa. Não se lembre, Pai, do meu passado, para que eu também não me lembre. Me ajude a fazer as coisas a partir de hoje certo, porque o que vale é a partir de hoje. O que aconteceu ontem, se eu me arrepender, eu estou perdoada, né? Mas se eu não me arrepender, e se eu não me arrepender e não pedir perdão, e isso continua andando comigo o outro dia, e às vezes carrega isso há anos. Então precisamos deixar o que passou lá atrás, e não levar com a gente no outro dia, nem no outro dia, nem no outro dia, e assim sucessivamente. Precisamos pedir ao Senhor a sua misericórdia para que Ele nos limpe e nos guarde, para que a gente deixe tudo o que passou para trás e não levar conosco andando na nossa caminhada dia a dia. Amém? Que o Senhor venha nos ajudar nesse dia a fazer essas coisas. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar comigo mais uma vez. Senhor, meu Deus, obrigada por a sua santa palavra. Nos ajude, Pai, a andar nos seus caminhos, Pai, bem estreitos, Pai, mas sabemos que vamos chegar. Podemos perder, Pai, tudo aqui, mas ganhamos ao Senhor, ao céu, isso já vale demais. É tudo o que vale, Pai, da nossa vida aqui, é aprender com o Senhor e fazer os seus preceitos, andar nos seus caminhos todos os dias. Ajude cada pessoa aqui, Pai, nas suas dificuldades com o espiritual. Ajude, Pai, fortaleça eles em Ti, dê saúde física, mental e espiritual a cada dia. Ajude-nos o dia por dia. Em nome de Jesus, entregue-os todos aqui nas suas santas mãos. É que eu te peço e te agradeço por Jesus Cristo. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.